Você costuma rezar deitado na sua cama antes de dormir? Você já sentiu um peso estranho no quarto enquanto orava assim? Você sabia que o Padre Pio fez uma revelação profunda sobre essa prática que pode estar comprometendo toda a sua vida espiritual neste exato momento? Muitos católicos sinceros, pessoas de fé verdadeira, rezam todos os dias, mas não conseguem sentir a presença de Deus. Fazem novenas, pedem proteção, clamam por cura e por bênçãos, mas parece que suas orações não atravessam o teto. E você sabe por quê? Porque existe algo acontecendo nesse momento da oração, deitada, que você desconhece completamente. Esta mensagem não é para todos. Se você está aqui agora, não é coincidência. O próprio Padre Pio te trouxe até este vídeo porque você precisa saber disso urgentemente. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que quando você reza deitado, algo invisível acontece ao seu redor, algo que pode bloquear suas bênçãos, enfraquecer sua proteção espiritual e até mesmo abrir brechas para o inimigo agir? Este ensinamento não está disponível em qualquer lugar. Só quem busca verdadeira proteção espiritual e transformação profunda terá acesso a esse mistério. O Padre Pio, que carregou os estigmas de Cristo, que enfrentou ataques físicos de demônios, que tinha o dom do discernimento dos espíritos e que via o invisível, deixou orientações claríssimas sobre a postura do corpo durante a oração. E hoje você vai descobrir por que isso pode mudar tudo na sua vida espiritual. O Padre Pio dizia que a oração é uma batalha espiritual, não um momento de relaxamento. Ele via com seus próprios olhos o que acontecia no mundo invisível durante a oração. Ele enxergava os anjos e os demônios disputando cada alma que se colocava diante de Deus. E foi justamente por causa dessa visão mística que ele deixou advertências severas sobre a postura do corpo na hora de rezar. Você precisa entender uma coisa: o inimigo conhece suas fraquezas. Ele sabe exatamente quando você está vulnerável. E existe um momento do dia em que você está mais exposto espiritualmente do que imagina. É aquele momento em que você deita na cama, cansado, exausto do dia, e começa a rezar. Parece inocente, parece até piedoso. Mas o Padre Pio alertou que nessa hora algo perigoso pode acontecer. Você já percebeu que quando reza deitado, frequentemente adormece no meio da oração? Você já sentiu que suas palavras não têm força, que você dispersa, que pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo? Você já acordou no meio da noite com pesadelos ou com uma angústia inexplicável depois de ter rezado deitado? Essas não são coincidências. O Padre Pio acompanhou o caso de uma mulher que rezava fervorosamente todas as noites deitada em sua cama. Ela era devota, sincera, mas vivia atormentada por pensamentos perturbadores, insônia e uma tristeza profunda que não passava. Quando ela foi se confessar com o Padre Pio, ele olhou diretamente nos olhos dela e disse algo que a deixou sem palavras. Ele revelou que enquanto ela rezava deitada, o inimigo aproveitava aquele momento de fragilidade física para semear dúvidas, roubar a força da oração e manter sua alma presa em correntes invisíveis. E agora, você vai entender por que isso acontece e o que você precisa fazer para mudar isso imediatamente. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir agora vai transformar completamente a forma como você se coloca diante de Deus. Feche a porta do quarto, desligue as distrações, porque esta revelação do Padre Pio carrega um peso espiritual profundo. Imagine a cela do Padre Pio no convento de San Giovanni Rotondo. Era madrugada. Ele estava ajoelhado diante do crucifixo, imóvel, em profunda oração. Seu corpo tremia, suor escorria pelo rosto. Ele estava em combate espiritual. Os demônios o atacavam fisicamente, mas ele não se movia. Permanecia de joelhos, firme, resistindo.
Foi nesse tipo de experiência mística que o Padre Pio compreendeu uma verdade que poucos conhecem. A postura do corpo durante a oração não é apenas uma questão de respeito, é uma questão de poder espiritual. Quando você está de joelhos, em pé ou sentado com a coluna ereta diante de Deus, você declara ao mundo invisível que está em vigília, que está alerta, que está pronto para a batalha espiritual. Mas quando você se deita para rezar, algo muda completamente. O Padre Pio explicava que o corpo deitado é o corpo do descanso, do sono, da entrega total ao repouso. E nesse estado, a alma também relaxa suas defesas. É como um soldado que tira a armadura no meio da guerra. Você sabia que a própria Igreja Católica, nos seus ensinamentos mais antigos, sempre orientou que a oração deve ser feita de joelhos ou em pé, justamente para manter o espírito vigilante. São João Crisóstomo, um dos doutores da Igreja, dizia que quando nos ajoelhamos, mostramos ao demônio que estamos em posição de humildade diante de Deus, mas também em posição de combate contra o mal. O Padre Pio foi ainda mais longe. Ele revelou que quando você reza deitado, 3 coisas graves acontecem no mundo espiritual. A primeira é que o inimigo interpreta aquilo como desleixo espiritual, como falta de reverência verdadeira. E quando ele percebe isso, ele se aproxima. Ele começa a sussurrar pensamentos de distração, de sono, de preguiça espiritual. Quantas vezes você começou a rezar deitado e, de repente, estava pensando nos problemas do trabalho, nas contas, nas preocupações, em qualquer coisa menos em Deus? Isso não é falta de concentração, é interferência espiritual. A segunda coisa que acontece é que sua oração perde força. O Padre Pio dizia que a oração precisa ser como uma flecha atirada ao céu. Ela precisa de impulso, de intenção firme, de energia espiritual. Quando você está deitado, relaxado, prestes a dormir, essa flecha não sobe. Ela cai antes de chegar aos céus. É por isso que você pode rezar todos os dias deitado e sentir que nada muda, que suas súplicas não são atendidas, que você continua preso nos mesmos problemas. Não é que Deus não esteja ouvindo, é que sua oração não está chegando com a força necessária. E a terceira revelação do Padre Pio é a mais assustadora. Ele alertava que quando você adormece no meio da oração deitado, você deixa sua alma desprotegida durante o sono. A oração é um escudo. Quando você termina sua oração consciente, com intenção firme, você sela sua proteção espiritual para a noite. Mas, se você dorme no meio da Ave Maria, no meio do Pai Nosso, você deixa brechas abertas. E o inimigo sabe disso. Ele espera exatamente por esse momento. Você já acordou no meio da noite, sentindo um aperto no peito, um medo inexplicável, uma presença estranha no quarto? Você já teve pesadelos terríveis depois de dormir rezando? Isso acontece porque a proteção não foi completada. O Padre Pio contava que muitas pessoas vinham até ele reclamando de ataques noturnos, de paralisia do sono, de visões perturbadoras. E quando ele investigava espiritualmente, descobria que essas pessoas tinham o hábito de rezar deitadas e adormecer antes de concluir suas orações. Ele orientava essas almas a mudarem imediatamente essa prática. Ele dizia: levante-se da cama, ajoelhe-se no chão, sinta o desconforto do corpo, porque é nesse desconforto que o espírito permanece acordado. É nessa posição de humildade física que você realmente encontra Deus. E sabe o que acontecia? As pessoas voltavam dias depois, relatando que as opressões tinham cessado, que o sono voltou a ser tranquilo, que a paz finalmente tinha entrado nos seus lares. Isso não é magia, isso é fundamento espiritual católico. A própria Escritura nos ensina sobre a vigília. Jesus disse aos seus discípulos no Jardim das Oliveiras: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Ele não disse, deitem-se e rezem confortavelmente. Ele disse, vigiai. Estar vigilante significa estar alerta, acordado, pronto. Como você pode vigiar deitado, relaxado, com o corpo pedindo sono? Agora você precisa entender o que fazer com essa revelação. O Padre Pio ensinava um método espiritual poderoso para a oração noturna. Antes de deitar, você deve ajoelhar-se ao lado da cama. Se seus joelhos doem, se você tem problemas de saúde, pode sentar-se na beirada da cama com a coluna ereta, mas nunca deitado. Nessa posição, você reza suas orações com intenção firme, consciente, olhando para o crucifixo se tiver um. Você oferece seu dia a Deus, pede perdão pelos pecados, suplica proteção para a noite. E só então, depois de concluir toda a oração com um sinal da cruz firme, você se deita para dormir. Assim você sela sua proteção espiritual. E se você não seguir esse ensinamento, se continuar rezando deitado, adormecendo no meio das orações, você continuará sentindo que suas bênçãos estão bloqueadas. Continuará acordando cansado, espiritualmente exausto, vulnerável aos ataques do inimigo. Suas orações continuarão fracas, sem poder, sem resultados concretos na sua vida. Agora você sabe a verdade que o Padre Pio revelou. O problema espiritual que estava impedindo suas orações de serem poderosas, que estava deixando você vulnerável durante a noite, que estava bloqueando suas bênçãos, finalmente foi revelado. Você tem agora o conhecimento que faltava. E com esse conhecimento vem a responsabilidade de agir. A partir de hoje, você não pode mais ignorar isso. O Padre Pio dizia que conhecer a verdade e não praticá-la é pior do que nunca tê-la conhecido, porque então você será cobrado por Deus pela negligência consciente. Então escute com atenção o que você deve fazer a partir de agora. Todas as noites antes de deitar, você vai criar um ritual sagrado de oração. Ajoelhe-se ao lado da sua cama. Se a dor nos joelhos for muito intensa, sente-se na beirada da cama com as costas retas, os pés no chão, as mãos unidas. Olhe para o crucifixo. Faça o sinal da cruz devagar, com reverência. Comece agradecendo a Deus pelo dia que passou. Peça perdão pelos seus pecados, mesmo os que você não percebeu. Reze um Pai Nosso com intenção profunda, pensando em cada palavra. Reze 3 Ave-Marias, pedindo a proteção de Nossa Senhora durante o sono. Invoque o Padre Pio dizendo, São Pio de Pietrelcina, interceda por mim nesta noite. Proteja minha alma e meu corpo de todo mal. Guarde meu sono e meus sonhos. Depois, faça pedidos específicos. Se você está enfrentando doenças, peça cura. Se há crise financeira, peça provisão. Se há conflitos na família, peça paz. Mas faça isso tudo ainda ajoelhado ou sentado, desperto, consciente, com o espírito vigilante. Só quando terminar toda a oração, faça um último sinal da cruz e diga, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me entrego ao sono protegido pelo sangue de Cristo. Aí sim você se deita e você vai perceber a diferença. O Padre Pio prometia que quem ora assim, com essa postura de respeito e vigília, recebe proteção redobrada durante a noite. Os anjos da guarda se posicionam ao redor da cama. O inimigo não consegue se aproximar. O sono se torna profundo, reparador, sem pesadelos. E pela manhã você acorda renovado, com paz na alma, sentindo a presença de Deus. Existem testemunhos poderosos de pessoas que mudaram essa prática. Uma senhora que sofria de insônia há anos começou a rezar ajoelhada antes de deitar. Na primeira semana, ela dormiu todas as noites sem acordar uma única vez. Um homem que era atormentado por pensamentos suicidas durante a madrugada passou a fazer suas orações sentado na beirada da cama, firme, consciente. Os pensamentos cessaram completamente. Uma mãe que via os filhos terem pesadelos todas as noites ensinou-os a rezar ajoelhados antes de dormir. Os pesadelos nunca mais voltaram.
Isso é o poder da oração feita da forma correta, como o Padre Pio ensinava. Se esta revelação tocou seu coração, se você sentiu que o Padre Pio realmente te trouxe até aqui, eu preciso te pedir algo muito importante. Inscreva-se neste canal agora. Não deixe para depois. Sabe por quê? Porque este canal foi criado exatamente para trazer até você os ensinamentos mais profundos e ocultos do Padre Pio, aqueles que não estão em qualquer lugar, aqueles que podem transformar radicalmente sua vida espiritual. Toda semana você receberá revelações poderosas que vão te ajudar a se proteger do mal, a destravar suas bênçãos, a curar suas feridas e a blindar sua família. Agora, eu quero te propor um desafio espiritual que vai mudar completamente sua vida de oração. É um desafio simples, mas poderoso. Eu quero que você, a partir de hoje, durante os próximos 7 dias, faça suas orações noturnas exatamente como o Padre Pio ensinava. Nada de rezar deitado. Todas as noites, antes de deitar, você vai se ajoelhar ao lado da sua cama ou sentar-se com a coluna ereta. Você vai rezar com intenção firme, consciente, vigilante. Você vai agradecer a Deus, pedir perdão, invocar a proteção de Nossa Senhora e do Padre Pio, fazer suas súplicas, e só então, depois de concluir tudo com o sinal da cruz, você vai se deitar para dormir. Faça isso durante 7 noites seguidas. 7 é o número da perfeição divina, o número da completude espiritual. E eu te prometo, em nome do Padre Pio, que ao final desses 7 dias você vai sentir uma transformação profunda. Seu sono será mais tranquilo. Seus pesadelos vão cessar. Você vai acordar com mais paz, com mais energia espiritual. E suas orações começarão a ser atendidas de formas que você nem imaginava ser possível. Mas você precisa aceitar esse desafio com seriedade. Não pode falhar nenhum dia. Não pode ceder à preguiça, ao cansaço, à tentação de simplesmente deitar e rezar. O inimigo vai tentar te convencer de que não faz diferença, de que você está cansado demais, de que pode deixar para amanhã. Mas você precisa resistir. Você precisa ser fiel a esse compromisso espiritual. Se você aceita esse desafio, escreva agora nos comentários: eu aceito o desafio do Padre Pio por 7 dias, e se inscreva no canal para receber força espiritual durante essa jornada. Vamos fazer isso juntos. Você não está sozinho nessa batalha. Agora, eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Se você está andando, sente-se. Se você está distraído, concentre-se. Feche os olhos comigo neste momento. Respire fundo. Vamos fazer juntos uma oração poderosa de proteção e transformação, pedindo a intercessão do Padre Pio. Coloque suas mãos sobre o coração. Sinta a presença de Deus envolvendo você agora mesmo. Vamos orar. Pai Celestial, eu me coloco diante de Ti neste momento com humildade e reverência. Reconheço que muitas vezes rezei de forma descuidada, que adormeci no meio das minhas orações, que não te dei a atenção e o respeito que Tu mereces. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que tratei a oração como obrigação e não como encontro sagrado contigo. Eu peço agora, pela intercessão do glorioso São Pio de Pietrelcina, que transforme minha vida de oração. Que eu aprenda a me colocar diante de Ti com vigilância, com fervor verdadeiro, com o espírito desperto. Padre Pio, Tu que enfrentaste batalhas espirituais terríveis, Tu que viste o invisível, Tu que carregaste as chagas de Cristo no Teu corpo, intercede por mim agora. Protege meu sono, guarda minha alma durante a noite, afasta de mim todo pesadelo, toda opressão, todo ataque do inimigo. Senhor Jesus, cobre-me com Teu precioso sangue, que nenhuma força das trevas possa me tocar. Que Teus anjos montem guarda ao redor da minha cama e da minha família. Que Nossa Senhora estenda seu manto protetor sobre minha casa. Eu renuncio agora a toda preguiça espiritual,
a todo desleixo na oração. Eu me comprometo a te buscar com sinceridade, de joelhos, em vigília, com o coração aberto. Transforma minha vida, Senhor. Cura minhas doenças, resolve meus problemas financeiros, restaura a paz do meu lar, liberta-me de todo mal. Eu confio em Ti. Eu creio que a partir de hoje tudo vai mudar, porque agora eu sei rezar da forma correta. Amém. Abra os olhos. Você acaba de receber uma bênção poderosa. O Padre Pio intercedeu por você neste momento. Agora vá e pratique tudo o que aprendeu hoje. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza sempre pelos caminhos da luz. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário de fé. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor esteja com você.